Veja, gente, esses significados dos sonhos são muito importantes. Veja, cada um, por que a gente sonhamos, o que é o sonho. Um abraço. Significado dos sonhos. Quem foi que nunca teve um sonho diferente e ficou pensando neste o dia inteiro? A linguagem dos sonhos é simbólica, o que instiga ainda mais a nossa curiosidade sobre o que eles querem dizer. E não há limite para quem sonha. Durante o sono, mesmo deitados em nossas camas, podemos voar, nos transformar e viajar por mundos e os desejos reprimidos podem, de certa forma, ser realizados durante o sonho. Outras vezes, temos pesadelos, às vezes recorrentes, dos quais temos muito medo e despertamos assustados. Sonhos de A a Z. Sonho e psicanálise. Procurar entender o significado dos sonhos nos ajuda a conhecermos-nos melhor. E quando nos conhecemos melhor, temos a oportunidade de viver uma vida mais tranquila. Não é à toa que um dos livros mais importantes e conhecidos de Sigmund Freud tenha sido A Interpretação dos Sonhos, que causou polêmica ao ser lançado em 1900. Neste livro dos sonhos, o pai da psicanálise define o conteúdo do sonho como a realização de um desejo. Para Freud, o enredo do sonho teria um sentido explícito, manifesto, e que importaria menos, e outro mais simbólico, ligado ao desejo de quem sonha, menos explícito, latente, e cujo significado importa muito para a terapia de quem sonha. Simplificando, o sonho seria, portanto, um ótimo material para o indivíduo entender seus desejos e resolver suas questões. Mas o livro de Sigmund Freud não se trata de um dicionário de sonhos, mas sim uma obra complexa sobre o campo da psicanálise. Interpretação lúdica dos sonhos. Além da psicanálise, a interpretação dos sonhos também faz parte da cultura popular, onde os significados foram desenvolvidos de uma maneira mais lúdica, sem pretensões científicas. E são exatamente estas interpretações que surgiram ao longo do tempo, e foram se incorporando às crenças populares, que procuramos reunir neste espaço para ajudar nossos leitores a interpretar seus sonhos. O que significa sonhar com? Dicas para lembrar dos sonhos. Todos sonham. Às vezes as narrativas parecem literatura fantástica, em outros momentos assemelham-se mais com a realidade. Mas nem todo mundo se lembra sobre as narrativas quando acorda. Outros lembram quando despertam, mas esquecem-se logo depois. Pensando nisso, nós elencamos algumas dicas abaixo que vão facilitar a vida de quem busca interpretar os sonhos do dia. Caneta e papel ao lado da cama é importante para quem lembra quando acorda, mas esquece-se do enredo do sonho no decorrer do dia. Escreva no papel tudo o que lembrar sobre o sonho logo ao despertar. Procure, além de descrever o sonho em linhas gerais, pensar qual passagem mais te marcou, e nesta passagem, qual o protagonista, um gato, uma cobra, um casamento, etc. A partir disso, procure em nosso dicionário dos sonhos o protagonista, por exemplo, cobra, usando a busca desta página ou encontre pela letra inicial, S, C, de cobra, nos links com as letras do alfabeto. Além disso, pelo link da barra de navegação no topo da página, você pode enviar o seu sonho e o significado para, quem sabe num futuro próximo, a interpretação dele seja incorporada ao nosso livro dos sonhos. Sonhos. Sonhar com tragédia. Para assistir conexões cerebrais desnecessárias e nos ajudar a simular e enfrentar situações de perigo ou conflito de forma segura. As teorias científicas e psicológicas mais aceitas explicam que sonhamos pelos seguintes motivos. 1. Processamento e consolidação de memórias. Enquanto dormimos, o cérebro revisita as experiências e os aprendizados do dia.
Os sonhos atuam como um mecanismo onde o cérebro filtra o que é importante, para guardar na memória de longo prazo, e descarta o que é irrelevante. 2. Terapia noturna e regulação emocional. Durante os sonhos, processamos eventos estressantes ou carregados de emoção, desvinculando o sentimento da lembrança original. Isso ajuda a mente a lidar com complexidades emocionais de forma segura. 3. Simulação de ameaças. Alguns pesquisadores sugerem que os sonhos são uma forma de treino evolutivo. Ao simular situações de perigo ou fuga, o cérebro nos prepara para reagir melhor a imprevistos na vida de vigília. A lembrança exige acordar exatamente na fase REM, quando sonhamos. Se despertarmos em sono profundo ou houver intervalo até o despertar, o cérebro rapidamente apaga essa memória recente, que é considerada passageira. Para entender melhor o que acontece no cérebro, a ciência aponta alguns fatores principais que explicam esse esquecimento. 1. O momento do despertar. Os sonhos mais vividos ocorrem na fase REM, movimento rápido dos olhos. Se você acorda bem no meio de um ciclo REM ou logo após ele, a chance de lembrar é alta. Se você acorda durante uma fase de sono leve ou profundo, o sonho costuma se perder. 2. Falta de conexão lógica. O cérebro consolida memórias criando associações com coisas reais, pessoas, lugares e vivências diárias. Como os sonhos costumam ser aleatórios e sem sentido, o cérebro tem dificuldade em fichá-los. 3. Química do cérebro. Durante o sono, há uma queda nos níveis de noradrenalina, um neurotransmissor que auxilia na formação de memórias de longo prazo. Ao acordar, esses níveis voltam ao normal, mas o que foi sonhado geralmente não foi registrado de forma eficaz. 4. Interrupções noturnas. Quem acorda várias vezes durante a noite tende a lembrar mais dos sonhos simplesmente porque a memória deles não tem tempo de se dissipar antes de um novo despertar. E 5. Estilo cognitivo e personalidade. Estudos mostram que pessoas que têm o sono um pouco mais leve ou que têm o hábito de divagar durante o dia costumam se lembrar mais dos sonhos do que pessoas que têm um sono mais pesado. Quer começar a ação é manter um caderno ou bloco de notas ao lado da cama. Assim que acordar, anote tudo o que vier à mente antes de levantar, pois isso ajuda a treinar o cérebro a valorizar e reter essas lembranças. Estudos, mas não possui comprovação científica. Para a ciência e a psicologia, os sonhos são processos mentais onde o cérebro organiza memórias, emoções, experiências do dia a dia e informações absorvidas, conscientemente ou não. A psicanálise, por exemplo, sugere que os sonhos refletem desejos reprimidos, medos e vivências atuais, podendo criar imagens e rostos baseados em fragmentos do que já vimos ou lemos. Para o espiritismo e outras crenças espiritualistas, acredita-se que a alma tem memórias de outras encarnações. Nesses pontos de vista, os sonhos são vistos como momentos em que o espírito está mais livre, permitindo o acesso a lembranças de vidas passadas, muitas vezes para processar aprendizados ou reencontrar pessoas. Como o assunto envolve diferentes perspectivas, a interpretação de sonhar com quem fomos varia conforme o seu sistema de crenças. Deixe o seu comentário, suas condições e seu ok. Um abraço. Um abraço para todos vocês. Tchau.